Bem-vindos, bom dia, que céu maravilhoso, depois de uma chuva ontem que foi muito perfeita, né, pra gente dormir. E mais uma dose diária de alto amor agora, sejam muito bem-vindos. E eu escolhi um assunto muito forte, porque uma pessoa me escreveu em inbox, não vou identificá-la, falando que de tanto ela se inferiorizar perto dos amigos e amigas dela, os amigos e amigas já estavam a rotulando, a inferiorizando. E tem uma frase famosérrima e muito real que fala que você é aquilo que acredita ser. E aí você convence as pessoas. E se você se menospreza, você permite que elas te menosprezem também, te rotulem. E existe um limiar de respeito nisso, um respeito por si, um auto-amor por si. Então eu achei esse assunto muito forte. As raízes desse sentimento podem ser culpa e achar que não é merecedor. Isso também pode vir da infância. Já expliquei aqui algumas vezes que quando a gente é criança, desde da concepção no útero da mãe, até o nascimento, até os 7 anos, os nossos neurônios espelho e o ambiente influenciam o nosso comportamento. E o nosso ego ele é formado após o nascimento, até os 7 anos. E assim que o nosso ego é formado, o medo ele faz parte, ele é uma resposta. O medo ele é normal, é uma programação normal. Mas a partir do momento que ele, infelizmente, se torna intenso, ele faz com que a gente procrastine ou que tenhamos depressão, ansiedade, porque ele vai nos permeando, ele vai ficando ali como resíduo. E esse medo vai trazendo os companheiros dele. O medo é uma emoção autêntica. Veja bem, nosso cérebro ele tem 3 partes muito importantes, né? Assim que ele foi estudado, foram dividindo ele em áreas. Então essa é uma teoria, mas vale a pena entender um pouco. Nós temos a parte reptiliana, que é a do instinto. É a mesma que os animais têm. Quando eles se sentem ameaçados, o que eles fazem? Se reproduzem. Oi Simone, bom dia, tudo bem? Os animais se reproduzem, eles precisam ganhar energia para sobrevivência, para manutenção da espécie. Então, nosso cérebro reptiliano, ele vai ter essa natureza. E nós temos essa programação primária, dessa possibilidade de extinção, a gente precisa sobreviver. Bom dia, pessoal, que bom que vocês estão chegando. Eu estou explicando um pouco sobre as emoções, sobre quando a gente era criança, como que foi sendo moldado nosso comportamento, porque o assunto de hoje é meio bombástico. Eu vejo o assunto de hoje como a gente com um canivete na mão se cortando, porque essa pessoa que me escreveu em inbox, ela falou que ela mesma se maltrata, ela se rotula e ela se menospreza de uma certa maneira que quando todo mundo, ela tá com os amigos dela e com a família, ela fala mal de si mesma. É até engraçado, porque anteontem mesmo eu falei, se quer falar mal de mim, me chame, porque eu sei os principais podres ao meu respeito, vai facilitar a vida de todo mundo. Mas ela se menospreza mesmo, ela tá falando sobre um determinado assunto, de repente ela fala mal de si mesma. Isso fez com que os amigos dela também entrassem nesse mundo e fosse permissivo maltratar. E ela se acha não merecedora, culpada. E a gente está tentando descobrir cientificamente qual foi a origem disso. Então, como nós temos os neurônios espelho, a criança, ela molda seu ego e seu comportamento a partir do ambiente, do que ela observa até os 7 anos. E todos esses sentimentos, essas emoções, essa intensidade, essa programação acontece desde a fecundação no útero até os 7 anos.
Então, o nosso cérebro, ele tem essa parte reptiliana, que é do instinto de sobrevivência, que cuida tanto da reprodução e da alimentação para ganhar energia e poder sobreviver. Os homens, os primeiros homens, antes do Homo sapiens, eles viam uma criatura muito grande, por exemplo, um dente de sabre, e eles eram impelidos a sobreviver. Então, como que o organismo reagia? As pupilas dilatavam, ele ganhava um ímpeto, porque existe uma substância que é produzida para sobrevivência a partir do momento que chega um gatilho de medo, que é o cortisol. O cérebro, existe uma glândula no cérebro que dá a ordem para outra glândula, que fica ali na parte hepática, e vai produzir o cortisol, e ele vai se preparar, tem a ver com produção de glicemia, que para dar energia para o homem correr, para ele sobreviver. Então nosso organismo é uma grande fábrica aí, mas quem manda nisso tudo são os nossos pensamentos e sentimentos, para vocês verem o poder disso. Então quando a gente está muito estressado, a produção de cortisol ela é muito grande. Só que ao invés de beneficiar, vai causar uma doença. Oi, Laison, bom dia. Essa doença, então, é a gente que gera dentro de nós mesmos. Veja bem o mal que essa menina está se fazendo, que eu não vou identificar, claro. Ela falando mal de si, porque ela está acreditando naquilo que ela pensa que ela está produzindo sérias substâncias, causando em si uma doença, porque nós precisamos cultivar esse auto-amor e o respeito por nós mesmos. Nós somos ilimitados, capazes de tudo que a gente quiser. E eu sou uma prova disso. Todos vocês são provas disso. O que vocês já superaram até hoje para estarem vivos, saudáveis, mesmo no meio de uma crise? Porque uma crise, ela é uma bênção. Então, para a gente passar de nível, mudar esse comportamento, a gente tem que ter energia e se reprogramar para se auto-amar. Então, essa parte do cérebro reptiliano, ela tem a ver com esse sentimento de sobrevivência. Nós temos uma outra parte no cérebro que condiz com as nossas emoções, que elas são ativadas através de gatilhos, que é o sistema límbico, a gente fala que é a área límbica do cérebro. A área límbica, ela é movida por gatilhos. Por exemplo, apareceu lá para os nossos ancestrais o dente de sabre, o tigre. Ele teve um gatilho de medo, produziram substâncias e ele saiu correndo pelo instinto de sobrevivência. Oi, Douglas, bom dia. E esse instinto de sobrevivência é muito forte, e como o ambiente interfere nas nossas reações e no nosso comportamento, os gatilhos são perigosíssimos. Por que os gatilhos são muito perigosos? Porque a gente tem trabalho e relacionamento, pode ser com família, amigos ou um parceiro, parceira. Se a gente recebe um gatilho que produz raiva em nós, podemos prejudicar um legado inteiro, prejudicar nosso relacionamento, prejudicar a nossa pretensão num trabalho, prejudicar a nossa vida e gerar essa doença através dessas frustrações que nós vamos tendo. Porque o ato cometido não volta atrás. Então, nosso comportamento, ele é moldado por esses gatilhos e emoções que se transformam em sentimentos quando a gente reflete sobre isso. Mas nós temos que ter muito cuidado. Tem estudos que falam que meio segundo antes de a gente ter o comportamento, o nosso subconsciente já decidiu qual ação seria tomada. Então, se a gente viver nesse automatismo, nós podemos prejudicar uma vida inteira, um legado inteiro. Então, que prestemos atenção nesses comportamentos, nessas reações que temos tido. A terceira parte última do cérebro, que foi identificada como neocórtex, que é uma união entre o límbico e o reptiliano. E também, oi Elber, bom dia.
e participa também dessa conexão conosco, dessa conexão com a espiritualidade, com a conexão com algo maior, vai, para quem não acredita aí em nada e tá tudo bem. E essa conexão com algo maior faz com que nós não hajamos ou reajamos somente devido a gatilhos. Faz com que possamos ter a possibilidade de ter qualidade de vida, de conquistar tudo aquilo que a gente quer, inclusive mudar o olhar para ter mais gratidão e entender que prosperidade e abundância todos temos. Com família, amigos, com oportunidades. O céu tá lindo. Vocês já olharam o céu hoje? Nossa, maravilhoso. Depois da chuva maravilhosa também de ontem. Perfeito. Oi, Carlos, bom dia. Então, que a gente possa entender que o nosso comportamento é moldado pelos nossos sentimentos e pensamentos. E que desde criança o nosso ego é formado. Então, se a gente não sentiu o amor dos pais, a gente tem que ter muita gratidão pelos pais. E separar o comportamento deles da figura deles. Honrar pai e mãe. Mas se a gente, como ser humano, como ego sendo formado, não sentiu amor, ou se os pais colocavam muitas crenças em nós, né, gravadas, por exemplo. Olha, meninos, você tem que trabalhar muito para ter dinheiro. É uma crença limitante. Tem gente que trabalha com a mente de forma inovadora, rápida, e tem tudo que quer, porque é possível. Claro que não existem atalhos, claro que temos que ser éticos, é óbvio. Isso é óbvio. Mas eu não estou falando isso, que as crenças são moldadas de acordo com o que a gente vai vivenciando. Outra crença, você não é nada, menino, quem é você? Outra também, você é culpado de tudo. Então os pais brigavam conosco por tudo. Então foi se criando dentro no ego, na nossa programação, uma crença que nós somos culpados por tudo e não merecedores. E isso pode vir também de outros fatores espirituais, para quem acredita, de ancestralidade. Bert Hellinger mesmo, ele estudou isso e entendeu que devido àquelas 3 ordens que eu mencionei, pertencimento, equilíbrio e hierarquia, assistam as doses anteriores para vocês entenderem melhor. Devido a essas 3 ordens, nós podemos estar equilibrados e desequilibrados. Enfim, a culpa, ela é recorrente e ela se instaurou nessa moça que me mandou a mensagem, que ela mesma se subestima, que ela se maltrata, que ela se ridiculariza e permite que as outras pessoas façam isso com ela. É terrível, não faça isso. A pessoa que vai te amar e vai estar contigo a vida toda, se olha no espelho que você vai descobrir. É você mesma. Somente você. Nós morremos, nascemos e morremos sós. Essa expectativa que nós temos devido às reações das outras pessoas e o apego só nos traz ilusão e sofrimento. Então, reconhecer que já está te fazendo mal foi o primeiro passo. E foi muito importante. Não se ridicularize, não se subestime. Muito menos para você, nem para os seus amigos. Então comece se amando. Comece... Oi, Maris, bom dia. Renato, bom dia. Então se ame cada vez mais. Enxergou que está sofrendo? Dê o primeiro passo para quebrar esse ciclo de sofrimento. E reconheça em você seus talentos. O que você acha bonito em você? Se olhe no espelho e veja todos os aspectos do seu ser. Veja sua alma, veja quão generoso você é. E isso vai te motivando a entender que somos únicos, somos criaturas únicas e temos Deus em nós. Somos filhos de Deus. Então esse divino, essa purificação que tem que ser feita em nós, começa pelo alto amor. E pelo amor incondicional, sem condições. Quantas vezes também a gente espera do outro reconhecimento e ficamos frustrados? Isso é uma ilusão, não é o outro que tem que nos reconhecer. Claro que a gente espera que isso aconteça, mas somos nós que temos que entender que esse reconhecimento vem de dentro.
Essa alegria vem de dentro, a gente não tem que procurar fora algo que está exatamente dentro. O meu amigo e professor e mestre Eduardo Isaac, ele está fazendo meditações diárias pelo Instituto IPES às 5h57 da manhã. É uma ótima oportunidade meditar e entrar em contato consigo mesmo. Então, pessoal, entre no Instituto IPES e participe disso. É uma oportunidade única, são meditações que vão gerar hormônios do bem-estar e de quebra você vai mergulhando em si e se conhecendo cada vez mais. Então não permita mais que as pessoas falem de você, te menosprezem, mas em primeiro lugar, mude o seu pensamento sobre você. Não se subestime mais, se ame, reconheça todo o seu potencial. Como eu disse, daqui a pouquinho seremos quase 9 bilhões de pessoas. Cada uma tem coisas diferentes e preferências inúmeras. E isso nos faz entender que a diversidade faz com que todos sejamos inclusos dentro dessa grande família que é a humanidade. Não se subestime, tente cortar essa autossabotagem, esse sentimento de culpa que pode ter vindo aí dessas crenças limitantes do comportamento, das reprogramações das células. Então eu te desejo uma vida melhor, sem sofrimento, sem doença, porque se você continuar dessa forma, você vai estar se causando uma doença, porque nós produzimos excesso de cortisol que vai influenciar nas células do sistema imunológico e a doença vai se instalar. Toda doença tem um propósito. E se lembre sempre que você é aquilo que acredita ser. E amanhã a gente vai falar, já selecionei um outro assunto também. Teve uma outra mensagem inbox que estava falando como a gente se sentir inteiro, sem ter necessidade de ter o outro para se completar. Nós somos positivo e negativo ao mesmo tempo, masculino e feminino. E realmente algumas posturas e alguns estados vibracionais vão atrair aquilo que sempre aparece no nosso cotidiano. Lembre-se, se a gente acorda de manhã falando, oh meu Deus, mais um dia, como que vocês acham que vai ser o dia de vocês? Agora se a gente acorda, nossa que céu lindo, hoje vai ser um dia incrível, o melhor dia da minha vida. E assim é, porque nós vibramos naquilo que acontece, naquilo que nós atraímos aquilo. Porque a primeira lei é vibracional e a segunda da atração. Isso realmente é real. E eu vou explicar por quê. Então não perca a dose diária de autoestima e autoamor amanhã, próximo das 6 horas. Nós estamos testando os horários para a semana que vem a gente abrir um bate-papo aí com a galera, se for possível. Então um ótimo dia, o melhor dia de suas vidas e voe alto. Seja a águia que tem aí dentro de você. Você é aquilo em que acredita ser, com muito autoamor e autocuidado. Bom dia. A gente quer crescer.